Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Amanda Gonçalves e o tema dessa aula de biologia é Reino Planta Pteridófitas. Vamos aos objetivos da aula: conhecer as características das pteridófitas e entender os critérios de classificação deste grupo. Então, com certeza vocês já sabem, já devem ter analisado o cladograma do reino Planta. Então, nós temos algumas novidades evolutivas, onde vocês podem observar nesses nós, ocorre o surgimento, então, aqui neste reino de 4 grupos. Quem são esses grupos? Vamos lá? Então, no primeiro grupo, o surgimento da novidade evolutiva é o organismo pluricelular com tecido verdadeiro, que são as briófitas. A partir daqui, então, nós temos uma segunda novidade, que são os vasos condutores de seiva. Então, daqui para cima, esses três grupos são vasculares. Quem será que surgiu? As pteridófitas. Depois, nós temos a terceira novidade evolutiva, que é o surgimento das sementes. E aqui nós temos, então, um terceiro grupo, que são as gimnospermas. E, por último, que possui flor e fruto, as angiospermas. Você sabia que o xaxim, popularmente chamado de samambaia, está ameaçado de extinção? Vamos entender essa questão analisando a reportagem? O xaxim está sendo extinto. Você sabe de onde vem o xaxim? Sabia que ele está ameaçado de extinção? Pois é, o nome xaxim é um nome vulgar para o nome científico da samambaia, que se chama samambaia-su, né? O nome mais usual na comunidade científica. O nome científico é Dicksonia seloviana. Samambaia-su foi um nome dado pelos índios, né, tupi, que significa grande. Pode alcançar até 10 metros de altura, como uma palmeira, era muito abundante na Serra do Mar, do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul, habitando os locais mais úmidos. Esse aqui, então, essa imagem está mostrando o vaso de xaxim, que era muito utilizado. Até 2004 era permitida a venda desse tipo de vaso. Esse vaso ali corresponde ao caule, tá, da samambaia. E atualmente já não se pode mais vender esse xaxim, justamente porque é uma planta que está ameaçada de extinção. Então, hoje em dia, é vendido fibras de coco, tá? Então, são vasos a partir dessas fibras orgânicas para preservar essa espécie. O reino das plantas, então, utilizando daquele cladograma, nós vimos então aqui que ocorre o surgimento dos vasos condutores de seiva. Então, os vasos condutores de seiva, nós temos o xilema e o floema, que são estruturas responsáveis por transportar a seiva. No caso do xilema, vai transportar a seiva, né, orgânica, o material bruto, tá? E o floema vai ser responsável pela seiva elaborada, aquela seiva produzida nas folhas que vão ser levadas para toda a espécie. Além disso, eles têm outras funções que depois será visto em aulas específicas. E ocorre então o surgimento da lignina, juntamente com a celulose, é um polissacarídeo muito presente nas plantas, que oferece essa sustentação para que tenha esses vasos condutores. A classificação desse grupo, então, é chamada então de traqueófitas, porque elas possuem esses vasos condutores, porém é sem sementes. Dentro, então, nós temos as pteridófitas e os licopodiófitas. As pteridófitas são as samambaias, como vocês podem ver nessa imagem, e as avencas. E aqui nós temos os licopódios e a selaginela. Mais alguns representantes, a samambaia, a avenca e a cavalinha. Características, então, deste grupo. Então, eles possuem vasos condutores de seiva, como nós falamos, que são vasculares. Possuem folhas, caule e raiz, que era uma estrutura que não era presente no grupo das briófitas. E forte dependência com a água para a reprodução. Então, aqui, como nas briófitas, elas também precisam da água. Por quê? Porque elas liberam gametas e esses gametas masculinos, que são essas estruturas aqui, eles são flagelados. Então, para que ele encontre o óvulo, né, o gameta feminino, precisa da água para se locomover. Aqui nós temos a estrutura de uma samambaia, mostrando então as folhas. Toda essa estrutura grande é uma folha, cada pedacinho é um folíolo.
No verso da planta, em determinadas épocas, né, do ano, a gente encontra os soros, que são responsáveis pela reprodução, as folhas jovens, que é esse enroladinho também chamado de báculo, rizoma, que é o caule, mas ele fica enterrado, por isso que é dado esse nome, e as raízes. Então vamos de exercício, agora fazendo um comparativo entre as briófitas e as pteridófitas, tá ok? As briófitas e as pteridófitas, por serem próximas evolutivamente, podem compartilhar algumas características. Escreva 2 características compartilhadas pelas briófitas e pelas pteridófitas e 2 características que apenas as pteridófitas possuem. Vamos lá? Então, estudantes, neste exercício vocês deveriam colocar 2 características compartilhadas pelos 2 grupos e 2 características que apenas as pteridófitas possuem. Então, uma sugestão de resposta é que as características compartilhadas entre os 2 grupos é que ambas dependem da água para a reprodução e não possuem sementes. Já uma característica específica da pteridófita é que elas são vasculares, possuem raiz, caule e folhas. Com relação à reprodução, então no verso dessas folhas nós encontramos esses soros. Esses soros ou soros, né, são estruturas responsáveis pela reprodução. Nesse corte transversal de uma folha, certo? Então a gente observa estruturas específicas para a produção de esporos, certo? Que vai estar relacionado com a reprodução, chamadas de esporângios. Então esses esporângios, eles soltam esporos e esses vão ser responsáveis pela fecundação. Então cai no solo, germina e forma uma nova estrutura que nós vamos observar no próximo ciclo ali. Então o ciclo de vida da planta. Nós temos então um esporófito, certo? No verso das folhas, os esporângios, que nós observamos na imagem anterior. Esses esporos, eles acabam caindo no solo e formando um gametófito, certo? Formando então uma planta pequenininha chamada de prótalo. Esse prótalo vai ser responsável pela produção de gametas masculinos e femininos, dando origem a um esporófito maduro.
Agora aqui nesse ciclo ele mostra algumas etapas um pouco mais específicas, com um pouco mais de detalhes, vale a pena conferir. Então nós temos aqui a fase esporofítica, certo? O esporófito ele é 2N. Então no corte transversal lá das folhas, aqueles soros, nós temos os esporângios que liberam os esporos, que é N, tem a metade do número de cromossomos. Esse esporo cai no solo, germina, formando um prótalo. Esse prótalo ele vai ser responsável pela formação de um gametófito. Esse gametófito, como diz o nome, tem a função de produzir gametas, o masculino e o feminino, e vão ter regiões específicas para a produção desses gametas. Então, no caso, o arquegônio, que ocorre nessa região aqui, vai produzir a oosfera, que vai dar origem ao óvulo. E depois nós temos o anterídeo, que ocorre nessa região aqui, que vai produzir os anterozoides. Olha só, parecido com o espermatozoide, são os gametas masculinos. Então, o gameta masculino, ele acaba se locomovendo através da água, encontra a oosfera, ocorre a fecundação, formação de um zigoto 2N, né? Então o N do gameta masculino e o N do feminino, forma um esporófito jovem, ele começa a se desenvolver e forma um esporófito adulto ou maduro. Aqui nessa imagem nós temos a estrutura. Se a gente for analisar então a região da raiz dessa planta, nós temos então o floema e o xilema, vocês estão lembrados que são os vasos condutores de seiva bruta e elaborada, pelos absorventes que vão facilitar, né, a absorção de água e nutrientes. Fazendo um corte aqui no caule, também encontramos então o floema e o xilema, o córtex e a epiderme. E fazendo um corte na folha, encontramos também o floema e o xilema. Lembrando que essa estrutura é a que dá a característica a essas plantas que são vasculares, certo? Então vamos de exercício número 2. Em um canteiro de samambaias ornamentais, surgiram alguns insetos que se alimentavam do prótalo dessa planta. Como consequência imediata dessa ação, pode-se esperar qual consequência para a planta? Vamos lá?
Então, qual é a consequência se esses insetos se alimentarem desses prótolos formados da planta? Então, o prótolo ele corresponde ao gametófito da planta, produtor dos gametas masculinos e femininos. No prótolo, nós temos a formação do arquegônio e do anterídeo. Sem esses gametas, não haverá fecundação e, por conseguinte, não teremos zigoto e nem um novo pé de samambaia, que é um esporófito, certo? Essas plantas, esse grupo, também ele é muito utilizado na economia. Em Minas Gerais, alguns restaurantes acabam oferecendo báculos ou brotos de samambaia no processo como alimentação, O processo para fazer a produção desse prato, ele é passado por 7 fervuras, que eles chamam, que é para matar, para tirar as toxinas ali que tem nessa região, tá, da planta. O gênero Azolla tem sido muito utilizado como fertilizante natural em áreas de cultivo de arroz, principalmente no sul da China e no Vietnã. E essa planta aqui, que é a cavalinha do gênero Equisetum, tem alta concentração de cristais de sílica e que, se ingeridos pelo gado, podem lesionar o trato intestinal. Então, é uma planta que tem que ter cuidado dependendo da região onde você for fazer criação de gado. Também ela tem alguns benefícios, como diurético, tem várias propriedades nessa planta. Aqui nós temos um quadro comparativo entre os dois grupos, as briófitas e as pteridófitas. Como vocês podem ver, em relação aos vasos condutores, o primeiro grupo é ausente e o segundo grupo presente. Raiz, caule e folhas, apenas as pteridófitas possuem, as briófitas já não. Com relação às sementes, é uma característica compartilhada nos dois grupos. Flores e frutos, os dois grupos também não possuem. Com relação à dependência da água, as duas plantas precisam, os dois grupos, tanto as briófitas como as pteridófitas, e a fase duradoura do ciclo aqui muda. Nas briófitas, a fase duradoura era o gametófito, e na pteridófita, os esporófitos. Como exemplos, musgos e hepáticas neste primeiro grupo, e no segundo, samambaias e as cavalinhas. Agora vamos de exercício número 3. A figura mostra 2 esporângios foliares, então aqui temos um e o outro, de pteridófitas, estando o da direita no exato momento da liberação dos esporos. Qual a importância desse evento para a planta? Eu sei que vocês conseguem, vamos lá?
Então, nesse exercício número 3, a figura está mostrando um exato momento da liberação dos esporos a partir de uma estrutura chamada esporângio. Vocês estão lembrados? Esses esporângios, eles ficam atrás no verso da folha, organizados em soros, né? Qual a importância desse evento para a planta? Então, uma sugestão de resposta é: a foto mostra um esporângio se rompendo com a consequente liberação de seus esporos, que ao caírem em um local favorável, darão origem a uma nova planta. Dessa forma, tal evento contribui para a dispersão da espécie. E vocês devem estar se perguntando agora, e eu com isso, por que eu preciso estudar esse grupo? Por que eu preciso estudar o reino planta e sobre as pteridófitas? Então você será capaz de associar características adaptativas dos organismos com o seu modo de vida. Então a forma como um organismo vive, hoje em dia, se dá a devidas adaptações que ocorreram ao longo do tempo, essas novidades evolutivas que nós comentamos. Também saberemos como cuidar das plantas, como cuidar da samambaia, com certeza vocês devem ter na casa da avó, na casa da mãe, né? Como cuidar então melhor, o que são aqueles pontinhos pretos atrás das folhas. E também vale saber que ela é considerada um fóssil vivo. A samambaia, ela espalha seu charme há 400 milhões de anos e ela está presente até hoje no nosso planeta. Então, nós vimos nessa aula as características das pteridófitas, a classificação do grupo, os seus principais exemplares, o ciclo de vida, a nossa reprodução das pteridófitas e a utilização dela na economia. Espero que vocês tenham gostado e até breve!